Olá, pessoal! Eu sou a professora Poliana e essa é a aula sobre generalidades do sistema cardiovascular, parte 1. Bom, popularmente o sistema cardiovascular ele é chamado de sistema circulatório. Mas isso é um engano, porque o sistema circulatório ele integra dois sistemas corporais. O sistema cardiovascular, que é composto pelo sangue, o qual circula em dois sentidos, do coração para os tecidos e do tecido para o coração. Conforme vocês podem observar aqui nessa imagem, representando o coração, em azul, as veias, ó, trazendo sangue dos tecidos para o coração e levando sangue do coração para os tecidos. Mas eu tenho também a presença de um outro sistema, que é o sistema circulatório, representado aqui na figura pela parte verde. Sistema linfático é aquele sistema que nós estudamos na aula passada, que está relacionado com a drenagem linfática. É composto aí da linfa, que é o líquido circulante. Circula em um único sentido, conforme vocês podem observar na setinha, e ainda tem a presença dos gânglios ou nódulos linfáticos ou linfonodos. Lembrando que a linfa é muito importante aí para compensar o volume de sangue que saiu para o interstício, mas não conseguiu retornar. Ou seja, quando eu me referir a sistema circulatório, eu tenho que considerar os sistemas linfático e o sistema cardiovascular. Se eu quero me referir ao sistema que integra o sangue, o coração, as veias, as artérias, os capilares, eu tenho que tratá-lo como sistema cardiovascular. Bom, sistema cardiovascular é muito importante para o organismo. Ele executa funções extremamente importantes para a homeostase. Por exemplo, ele integra os sistemas corporais. Exemplo, glândulas. A ação de glândulas, os hormônios que são liberados por elas, muitas vezes precisam migrar para locais muito distantes de onde eles foram produzidos para poder estimular órgãos. Vamos supor um exemplo? O FSH, que é produzido lá na glândula hipófise, que está localizada na base do crânio, ou seja, aqui, ó, dentro da nossa cabeça, vai produzir aí o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio vai ter uma ação lá nos ovários, que são localizados na cavidade pélvica, ou seja, na altura do osso do quadril. Então, como que esse hormônio vai chegar até os ovários? É o sangue. O sangue integrando aí o sistema endócrino com o sistema genital. Dentre vários outros sistemas que ele também faz essa integração. Segunda função importante, transporte. Sistema cardiovascular possui o sangue. No sangue você tem a presença de diversos componentes, quais são transportados ao longo do nosso corpo. Nutrientes, hormônios, anticorpos, metabólitos, além do oxigênio, que é extremamente importante para a realização das atividades aeróbicas e a eliminação, por exemplo, do dióxido de carbono. Além disso, ele promove a coagulação sanguínea. No sangue, tem-se a presença das plaquetas, fibrinogênio, plasminogênio, fatores que estão ali dissolvidos e que são extremamente importantes para permitir a coagulação sanguínea e impedir que o nosso organismo tenha, por exemplo, uma hemorragia quando nós somos expostos a um corte, a um trauma, por exemplo. E quarta função, também muito importante, é a defesa do nosso organismo. Como? Através da reação imunológica. Porque no sangue nós temos a presença dos leucócitos, monócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos, que são extremamente importantes para identificar e realizar o controle aí através da elaboração de uma resposta imunológica. Ou seja, 4 funções, pelo menos, que o sistema cardiovascular realiza e que são extremamente importantes. Quem são os seus principais componentes? Quem faz parte do sistema cardiovascular? Bom,
Sistema cardiovascular possui aí a bomba propulsora. É ela que vai fazer o tum-tá, tum-tá, tum-tá. Nessa batida, ela realiza a sístole e a diástole, que é o conteúdo que a gente vai ver na segunda parte dessa aula, tá? Coração é extremamente importante, porque é ele que vai promover o fluxo sanguíneo. Qualquer alteração que a gente tem no coração, isso vai alterar o fluxo sanguíneo e a gente tem aquelas 4 funções todas afetadas. Segundo componente importante, o pericárdio. O coração, ele é envolvido por um saco fibroceroso, que é importante para sua fixação, para manter ele no lugar e para protegê-lo. Aqui nessa figura está sendo representado nessa parte em branco. Ele vai recobrir o coração todinho externamente, para assim poder protegê-lo. Terceiro componente são os tubos. Que tubos? São os vasos que vão transportar o sangue. Esses vasos no sistema cardiovascular são chamados de vasos sanguíneos, de forma que eles compõem veias, artérias e capilares, principalmente. Aqui na figura, a gente consegue observar. Normalmente, as artérias são representadas em vermelho, porque o sangue é altamente oxigenado. E em azul, é representado as veias, porque elas têm uma quantidade muito menor de oxigênio. Entre as artérias e as veias, fazendo a comunicação, nós vamos ver essa rede de vasos microscópicos, que nós chamamos de capilares sanguíneos. Fazendo a comunicação dos capilares sanguíneos com as artérias e com as veias, nós temos a presença de estruturas também microscópicas, denominadas arteríolas e vênulas. Além disso, nós temos a presença também do sangue. O sangue vai ser constituído da parte líquida, que é o plasma, cerca de 60%, e dos elementos figurados, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, aquelas associadas à coagulação do sangue. E por último, nós temos os órgãos que vão ser responsáveis por produzir, por gerar as células do sangue, os elementos figurados do sangue, que são os órgãos hematopoéticos. E aí, dentre o mais importante que a gente tem aqui, é a medula óssea. Por quê? A medula óssea, a gente vai conseguir encontrá-la, por exemplo, nas epífises de ossos longos. Por exemplo, aqui nós temos representado o osso húmero. E lá você consegue observar a presença da medula óssea amarela, que armazena triglicerídeos, e na extremidade, que é a região que a gente chama de epífise, nós temos a presença da medula óssea vermelha, a qual vai ser responsável por produzir as células, todas as células do sangue, a partir de uma célula pluripotente. Bom, agora nós vamos ver cada um desses componentes de uma forma individualizada e com maior detalhes. Lembrando que nós vamos até os vasos sanguíneos na primeira parte da nossa aula, tá? Então, olha aqui, vocês estão vendo nesse videozinho uma dissecação que foi realizada. Nela está sendo demonstrado, retiraram aqui a pele, os músculos, as costelas aqui, que seriam a caixa torácica lateral, para poder, e os pulmões também lateralmente aqui da caixa torácica. Para poder mostrar essa parte em branco, que é quem? O pericárdio. Para vocês observarem que o pericárdio, ele faz o quê? Protege o coração, fixa o coração. O coração vai vir aqui, ó, logo depois do osso externo, que é aquele osso anterior da caixa torácica, que ajuda a compor a caixa torácica. E, posteriormente, a gente observa o quê? Que a artéria aorta, que é a maior artéria que nós temos no organismo humano, ela descende posteriormente ao coração. Enquanto as veias cavas, que também são as maiores veias do nosso corpo, elas ascendem aqui superiormente e descendem inferiormente, passando aqui, ó, no que a gente chama de músculo diafragma. Nós vamos ver lá no sistema respiratório que o músculo diafragma tem muita importância
na questão de controlar a inspiração e a expiração dos pulmões, certo? E lá, posteriormente, para terminar, a gente tem aqui a coluna vertebral. Então, o coração está bem na frente da coluna vertebral, ele vem logo depois do osso externo. O pericárdio, falando dele propriamente dito, ele é um saco fibroceroso que separa o coração do restante do restante do mediastino. Mediastino é essa região onde o coração está localizado. Ele fica lateral às cavidades pleurais. São as cavidades formadas pelos pulmões. Ele é dividido em dois tipos de pericárdio. Um pericárdio que eu chamo de fibroso e um pericárdio que eu chamo de seroso. Por isso, saco fibroceroso. Então, nessa segunda imagem aqui, nós temos a presença do coração sendo recoberto por essa capa branca, esbranquiçada, que é o pericárdio fibroceroso. Porque ele vai ter o quê? Uma camada fibrosa e uma camada que eu chamo parietal e visceral. Porque a camada serosa, ela possui ainda duas outras camadas. E aqui mostrando para vocês a nível de histologia, tecido, como que eu enxergo isso? Então, você vê aqui, ó, externamente, da direita para a esquerda, você tem como primeiro componente a camada fibrosa, que é o pericárdio fibroso, e em segundo, você vai ter o pericárdio seroso, com as duas camadas que ele tem, que são as camadas parietal, aí você tem uma cavidade virtual e depois você vai ter uma camada visceral, tá? E aí, por fim, você chega aqui no tecido do coração, que é o miocárdio e o endocárdio. O pericárdio fibroso, que é essa primeira camada, que aqui está representada como camada fibrosa, é a mais externa, mais de fora. O pericárdio seroso, ele vai ser o pericárdio mais interno, que está do lado de dentro, que mantém contato com o coração. E que é subdividido em duas lâminas. Desculpe. Uma lâmina que eu chamo de pericárdio parietal. Essa lâmina vai ficar aderida ao pericárdio fibroso, conforme mostra a figurinha, é a parte mais clara da figurinha, aqui chamada pericárdio parietal. E uma lâmina visceral ou epicárdio, que vai ficar aderida ao miocárdio e já vai constituir o epicárdio, conforme nós vamos ver no slide mais para frente. Então, eu tenho aí, o coração é envolvido por uma túnica, é um saco, uma túnica, como se fosse uma roupinha que está protegendo o coração. Fibrocerosa. O pericárdio fibroso, que é mais externo, e o pericárdio seroso. O pericárdio seroso é dividido em lâminas parietal, que está grudada no pericárdio fibroso, e lâmina visceral ou epicárdio, que está ligada ao miocárdio, protegendo ele externamente. Então, nós formamos aqui, ó, entre as duas lâminas parietal e visceral do pericárdio seroso, uma cavidade. Essa cavidade é chamada cavidade pericárdica. É uma cavidade virtual. O que significa isso? Ela está ali presente, mas ela não existe como um buraco, como algo, como uma cavidade. Essas lâminas, elas se mantêm coladinhas, colabadas, que a gente diz. E ela tem um líquidozinho ali, ó, o líquido pericárdico, que vai ser importante para ajudar no controle da movimentação do coração. Do tum-tum, tá? Ou do tum-tá, tum-tá. Certo? Olha aqui mostrando ela numa segunda imagem, tá? Você tem lá o pericárdio fibroso, aí você tem a lâmina parietal do pericárdio seroso, a cavidade pericárdica e a lâmina visceral ou epicárdio do pericárdio seroso. Aqui você vai ter o tecido do coração, o tecido médio, que é chamado de miocárdio. É ele que vai contrair para realizar sístole e diástole, e o endocárdio,
que é formado por endotélio. É um epitélio que está localizado no interior de órgãos. Então, vamos lá. O coração. O coração é um órgão ímpar, ele é único e ele está localizado aonde? No mediastino. O que é o mediastino? É aquela cavidade que vai estar localizada entre as cavidades pleurais dos pulmões, tá? Então, aqui está mostrando ele realizando a sístole e a diástole. Coração, ele tem aí, ó, cerca do tamanho do seu punho fechado, certo? Ele está localizado aqui, ó, no centro, mas ligeiramente desviado para a esquerda. Então, ele não está exatamente localizado à esquerda do nosso corpo. Ele vem aqui a partir do mediastino, ligeiramente desviado para a esquerda, certo? Tem uma condição em que as pessoas, elas apresentam-se o coração invertido, ele está para o lado direito. Isso é o que a gente chama de destro cardíaco. Então, aqui para mostrar para vocês o mediastino, tá? Nós removemos aqui toda a parte anterior da cavidade torácica, ou seja, aquele osso externo da figura anterior, com as costelas. Removemos aqui as pleuras, que são as túnicas que envolvem os pulmões, para expor os pulmões, esquerdo, direito. E aqui a gente tem o coração. Então, o coração, como vocês podem perceber, ele está localizado no mediastino, ligeiramente voltado para a esquerda. O ápice dele, que é essa parte mais pontudinha, está voltado para a esquerda. Sendo que o mediastino é uma região da cavidade torácica localizada entre as cavidades pleurais dos pulmões. Externamente, o que eu vou enxergar no coração? Coração, desculpe, tem umas partes que eu vou chamar de base, aqui no alto, um ápice aqui na ponta, e isso faz com que ele se assemelhe a um triângulo invertido. E além disso, ele vai possuir faces, 3 faces, uma face externo-costal, uma face diafragmática e uma face pulmonar. Olha aqui, a face externo-costal é a que vai comunicar com o osso externo e com as costelas. Daí o nome externo-costal. A face pulmonar é aquela que vai comunicar com os pulmões. E a face diafragmática é mais inferior, né? Face externo-costal anterior, face pulmonar látero-posterior e face diafragmática inferior, porque ela vai comunicar com o músculo diafragma. Sobre o tecido. O tecido do coração, ele tem 3 camadas. A primeira camada, de dentro para fora, tá? Vamos seguir o fluxo agora diferente do que a gente tratou para o pericárdio. O endocárdio. Endocárdio vai ser a porção mais interna do coração. Ela vai estar em contato com o sangue, e vai permitir a fixação de válvulas. As válvulas são extremamente importantes para controlar a entrada e saída do sangue nos ventrículos e nos átrios durante a sístole e a diástole. Ele é constituído pelo endotélio, que é um tecido epitelial especializado aí, né, dentro de cavidades de órgãos, mas tecido conjuntivo, que faz irrigação, inervação dessa região. O miocárdio, aqui representado, ó, o endocárdio, aqui a primeira regiãozinha. Agora aqui, o miocárdio vai ser toda essa região altamente pavimentosa, composta pavimentosa, altamente aqui estriada, tá? Ela é constituída de tecido muscular estriado cardíaco. É um tipo de tecido diferenciado em que nós temos uma ação involuntária. Você não precisa ficar falando do seu coração, vai lá e bate. Ele já recebe aí, tem um marcapasso natural que vai ser responsável por propagar o impulso do coração para gerar a sístole, e aí a gente tem a contração, tá? E por fim, você tem quem? O epicárdio. Epicárdio vai ser a porção mais externa, que é representada aqui ó, logo depois do miocárdio,
que é a face visceral do pericárdio seroso. Que na outra figura a gente consegue ver, ó, de dentro para fora, o endocárdio, o miocárdio, a camada mais grossa, medial, e o epicárdio, que é a porção mais externa. E é formado pela lâmina visceral do pericárdio. Sobre a anatomia. A partir do coração, você consegue observar que surgem veias e artérias importantes. Algumas de calibre, né, de grande porte, que nós nos referimos, que são aí as veias cava e a aorta com o arco aórtico. Mas nós temos também a presença de veias e artérias bem pequenas, envolvendo o órgão, o coração. Essas veias e órgãos, elas são muito importantes para irrigar, levar nutrientes, levar tudo que for necessário, hormônios, e eliminar também metabólitos aqui do órgão, do coração. Então, você tem como os principais vasos aqui, ó, presentes no coração, a artéria coronária direita, representada aqui pelo número 1, a artéria coronária descendente anterior esquerda, que você vai ter uma posterior esquerda, vai ter uma artéria coronária esquerda, tá? Sempre é dicotomia, tem vários. Você vai ter em 3, uma artéria coronária circunflexa esquerda, uma veia cava superior no 4, uma veia cava inferior aqui em 5, que ela, como o nome já está propriamente descrevendo. Nomenclatura de veia e artéria é exatamente o trajeto que elas estão realizando. A artéria aorta, que aqui está representada, né, pelo arco aórtico no número 6, e a artéria pulmonar, que vai conduzir o sangue aí desoxigenado para os pulmões, e as veias pulmonares, que vão retornar com o sangue oxigenado para os pulmões. Bom, além desses vasos que estão presentes e diretamente aqui localizados no coração, você tem já vasos importantes aqui após a saída do coração. Assim que o coração, né, que a aorta sai do coração, ela vai formar o arco aórtico, que é essa estrutura em C. O arco aórtico, ele vai se ramificar e conduzir sangue tanto para a região inferior do nosso corpo, quanto para a região do pescoço, cabeça e membros superiores. Quando ele ramifica aqui através do arco aórtico, tem-se quem? O tronco braquicefálico, que vai ser importante para conduzir aí, irrigação para todo o lado direito do nosso organismo. Ele vai, inclusive, se dividir em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita, levar sangue para o pescoço e cabeça para os membros superiores direito. E também você vai ter a artéria carótida comum esquerda, que vai irrigar pescoço e cabeça, e a artéria subclávia esquerda, que vai irrigar os membros inferiores esquerdos. Isso aqui já é importante para a gente entender para onde o sangue será conduzido. Além dessas estruturas, nós temos outras aí, ó, um grupo de outras estruturas que são muito importantes para irrigar funções vitais do nosso corpo, tá? As artérias carótidas comuns, elas sempre estão acompanhadas pelas veias jugulares. Então, elas vão ascender aqui para originar a carótida direita, a carótida esquerda, e aí a gente vai ter toda uma ramificação que vai chegar até o crânio, sistema nervoso central, encéfalo e etc. Nós vamos ter também a aorta, cujo acompanhante dela são as veias cavas, superior e inferior, porque a artéria aorta, a gente tem porção torácica, abdominal, ela desce toda a nossa cavidade aqui do tronco. Nós temos também as artérias coronárias, que nós já vimos na figura anterior, que são presentes aqui no próprio coração, estão relacionadas aí com a questão da aterosclerose também. Nós temos as veias pulmonares, que vão conduzir sangue ou trazer sangue lá dos pulmões.
Nós precisamos ter veias importantes no sistema porta-hepático, que é a que estão relacionadas com o fígado. Isso aqui representa um atalho dessa circulação importante para levar nutrientes. Temos as artérias renais comunicando com os rins, que vão ser importantes para eliminar metabólitos, reabsorver tudo que é importante para o organismo e gerar a urina através da filtração glomerular. E nós temos aqui nas cavas inferiores, depois as ramificações, que vão irrigar aí membros inferiores e direito e esquerdo a partir aí, por exemplo, das veias ilíacas, até chegar a safenas, que vão estar localizadas femorais, que vão estar localizadas todas lá nos membros inferiores. Que a gente vai ver isso aí na aula prática. Esses vasos sanguíneos, então, eles são o quê? Muito importante, porque eles constituem vias de condução do sangue no organismo. O que a gente tem que observar? Veia e artéria, eles têm fluxo sanguíneo inverso. Enquanto uma está trazendo, a outra está levando, tá? Conforme a gente pode ver aqui no esqueminha. E aí a gente pode ver que a comunicação de uma com a outra vai se dar através da rede de capilares sanguíneos. E aqui, ó, o que a gente tem que entender? Esses vasos, eles vão ter aí na sua composição uma túnica interna, média e externa. Na túnica média, a gente vai observar a presença de músculo liso, importante para promover contração nos próprios vasos, especialmente aqui nas veias, que vão ter também a presença do que a gente chama de válvula. Válvula é formada a partir do endotélio e ela é extremamente importante para impedir o influxo. O que é isso? O sangue está correndo em um sentido, aí ele para de correr naquele sentido e volta. Nisso não acontece por causa da presença das válvulas lá nas veias. E aí, quem que vai fazer a comunicação dos capilares com as veias e com as artérias? As vênulas e as arteríolas. Bom, então, os vasos sanguíneos, eles são compostos basicamente por quê? Pelas veias, pelas artérias e pelos capilares sanguíneos. E conforme vocês podem observar aqui, ó, na imagenzinha, eles têm constituição diferenciada. Embora eles tenham aí 3 camadas, as veias e as artérias, né, ou túnicas, que é uma outra forma da gente tratar, a quantidade em cada nível vai ser diferente para a artéria e para a veia. A artéria é mais rígida, ela mantém o seu formato. Por quê? A túnica média dela, ela é mais espessa do que nas veias. A túnica média das veias é mais delgada, mais fina. É o que a gente pode ver aqui, ó, como esses pontinhos na imagem. A parede dos vasos sanguíneos, então, elas vão possuir 3 camadas. Uma túnica íntima interna ou endotélio, uma túnica muscular ou média e uma túnica externa ou adventícia, que está aí extremamente associada à irrigação desses vasos, inervação desses vasos. Nas artérias, tem diferenças aí importantes entre as artérias e as veias. Então, nas artérias, a camada muscular, essa aqui em rosa, ó, que a gente está vendo na figurinha, aqui você tem a representação de vasos. Você tem uma veia, que ela é irregular, tem presença de sangue, inclusive na luz, no lúmen dela, no buraco dela. Isso é o que significa o lúmen, tá? E aí você vê a diferenciação aqui, ó, dos níveis, das camadas que eles possuem. Nas artérias, a camada muscular ou média, ela é muito desenvolvida. Isso aqui favorece que ela tenha um formatinho mais esférico, mais redondinho. Aqui representado em rosa escuro. Olha aqui na veia, tanto que ela é mais fina, mais delgada. E é justamente isso, essa camada aqui delgada, que vai fazer com que, né, além da camada adventícia, que é a externa das veias, que vai fazer com que ela seja mais irregular, com que ela não forme o vaso bem redondinho, como as artérias são. Pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula.
E na outra aula a gente vem com a questão da composição do sangue, produção do sangue, tipos de circulação que a gente tem no corpo humano. E eu espero vocês. E propagação também, tá? Do impulso aí para realizar a diástole e a sístole. Eu espero vocês lá. Um beijo.